Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos meditando nas leituras diárias da lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas, deste terceiro trimestre de 2025, cujo título é A Igreja em Jerusalém: Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista desse trimestre é o amado pastor José Gonçalves. E na leitura diária desta sexta-feira, estudaremos o tema Servindo uns aos outros para prevenir os conflitos. E se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Leiamos a palavra de Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Na igreja de Gálatas havia uma crise teológica, que estava conflitando entre a justificação pela fé em Cristo e os judaizantes, que acreditavam nas obras, especificamente no cumprimento da lei de Moisés. E este conflito estava impactando no relacionamento entre os irmãos, onde Paulo cita a importância de não dar lugar à carne, mas sim ao amor. A leitura bíblica em classe da nossa lição trata justamente deste assunto de servir a igreja com amor, com direção do Espírito Santo e dirigido pela palavra, características que eram essenciais ao diaconato. A palavra nos dá alguns conselhos para evitar conflitos. Vamos citar apenas alguns. O primeiro é que devemos ouvir primeiro. Em Provérbios 18:13 lemos: Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O segundo conselho que a palavra nos dá, que eu gostaria de destacar hoje, é que nós devemos responder suavemente. Provérbios 15:1 diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O terceiro conselho que a palavra nos dá é que nós devemos ser pacientes. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 18, diz: O homem iracundo, ou seja, aquele que se irrita ou irritável, suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O último conselho que eu queria deixar para os irmãos que a palavra nos dá está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz: Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer vós também. Servir com amor previne os conflitos e nos faz parecidos com Cristo. Amém.